Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter. Internacional classificado em primeiro do grupo à próxima fase da Libertadores. E claro, a gente vai repercutir principalmente o vestiário colorado. O técnico Roger pediu reforços e a direção vai atender. Também vamos falar sobre a polêmica envolvendo Gabriel Carvalho e a resposta do presidente Barcelos à imprensa gaúcha. Tudo isso depois que você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nada, nenhum conteúdo aqui que fala do Internacional. Sem mais delongas, bora falar do Colorado. Vamos lá, pessoal, vamos falar do Internacional, que está classificado à próxima fase da Libertadores, venceu o Bahia 2-1 de virada, atmosfera de Libertadores realmente no estádio Beira-Rio. E eu quero falar principalmente sobre desdobramentos, porque vocês já viram, hoje já, quinta-feira pela manhã, vocês já acompanharam tudo o que foi dito sobre a vitória. Então não vou analisar aqui o jogo, destaques individuais, eu quero dar um passo à frente para a gente falar de algumas coisas interessantes que foram faladas nesse pós-jogo do Internacional. E eu começo com uma manifestação do técnico Roger Machado na sua entrevista coletiva, falando sobre reforços e, de certa forma, pedindo jogadores nesta janela de transferências. A pergunta foi feita pelo Jairo Vink, repórter do canal do Baldaço, e o Roger, ele até brinca, né? A pergunta é em tom um pouco de brincadeira, dizendo que o Roger teria que convencer o Barcelos a parcelar bastante para conseguir bons reforços nessa metade da temporada. E a resposta do Roger ela é muito interessante, dizendo que sim, o Inter vai precisar de reforços, mas não apenas em qualidade, também em quantidade. Porque como o Inter está vivo nas 3 competições, na Libertadores nas oitavas, na Copa do Brasil também nas oitavas, e precisa de uma recuperação no Campeonato Brasileiro, o Inter vai precisar de muitos movimentos também na janela do meio do ano. Ou seja, não é apenas só contratar. O Inter precisará contratar em qualidade, mas também em número de jogadores, aumentar a quantidade de jogadores do seu elenco, jogadores de qualidade e que possam agregar nessa disputa das 3 competições. Porque o Roger, ele tá certo, ele é muito claro também na sua resposta. A gente vai focar, por exemplo, nas Copas, na Copa do Brasil e na Libertadores, mas a gente não pode deixar o Brasileirão desguarnecido, sem jogadores de qualidade. Então, precisa de um grupo um pouco mais extenso para dar conta também da competição que, em tese, o Inter vai deixar mais de lado, que deve ser o Campeonato Brasileiro. Então, o Roger dizendo que precisa de reforços não só em qualidade, mas também em número, e que confia que o Inter vai fazer esse trabalho para manter o grupo competitivo nesta janela. Então, colocando a bomba, colocando a bola de fogo na mão do presidente Alessandro Barcelos, que certamente vai atender esse pedido do Roger, fazer alguns investimentos. É verdade que o Inter ainda aguarda algumas saídas, propostas devem chegar também nesta janela. Tem a situação do Vitão, tem a situação do Ricardo Matias, do próprio Gustavo Prado, do Wesley, jogadores que recebem certamente sempre sondagens do mercado europeu e estão numa vitrine e podem também receber propostas nesta janela. Eu lembro também da situação do Johnny, que deve ser vendido no futebol europeu, aliás participou da final da Conference League, o Betis ficou em segundo lugar, perdeu para o Chelsea e o Johnny é um dos destaques. Ele deve ser vendido, também deve gerar uma grana importante para o Internacional. Vamos lá, pessoal, quero separar também 2 falas do presidente Alessandro Barcelos após esta classificação. A primeira fala é sobre lesões, porque o presidente, na primeira pergunta, já na zona mista, ele é perguntado sobre a classificação, mas também sobre o alto número de lesões, principalmente musculares, do Inter nesta temporada. E o presidente, já muito bem preparado pela sua assessoria para essa entrevista, tinha um estudo feito por ele, pela assessoria dele,
sobre lesões no futebol brasileiro e matérias que foram publicadas na imprensa sobre lesões. E o presidente cita vários e vários times que têm ou um número muito parecido de lesões musculares que o Inter na temporada, ali beirando 12, 13 lesões, ou até um número maior. Ele demonstra através desses números que o Inter está inclusive abaixo da média de lesões dos principais times do futebol brasileiro. O presidente acha que isso é normal, que o calendário brasileiro é um absurdo, ele chegou a utilizar essa expressão, e que não é uma questão pontual do Internacional, que todos os clubes estão sofrendo desta forma. Inclusive o presidente cita o Grêmio, que tem, se eu não me engano, 20 lesões, é o número que ele cita, e ele faz um questionamento. Pô, vocês não falam disso. Parece que só no Inter tem lesão e só a gente é cobrado em relação a isso. Eu vou colocar um outro trecho onde o presidente explica um pouco melhor essa questão e essa defesa que ele faz do Internacional. O Inter não é um ponto fora da curva neste processo. Isso que eu estou mostrando. Não é que eu estou dizendo que isso é normal. Eu acho que isso é um absurdo, inclusive. Mas do ponto de vista do número de lesões que os outros clubes têm, nós estamos dentro de abaixo, inclusive, desta média que eu falei aqui, abaixo. Né? E a gente tem que observar isso para buscar correções estruturais do futebol. Né? Fora isso, é também desenvolver, o ser humano desenvolve isso, né? O ser humano se adapta, né? E nós temos que adaptar o trabalho do Brasil. Então tá aí, o presidente fazendo a defesa sobre o departamento médico, sobre a parte de preparação física que vem sendo bastante criticada nos últimos dias, principalmente em relação às lesões do Internacional. Aliás, uma boa notícia, né, envolvendo o Ricardo Matias, o Inter confirma que ele não tem lesão muscular, tem apenas um desconforto, pode voltar mais rapidamente. Compensação, Bernabei fará exame nesta segunda-feira à tarde para saber se tem lesão. O Roger acredita que sim, deve ter uma lesão e perder esses jogos até a parada para o Super Mundial. Outro tema que o presidente citou na entrevista coletiva que concedeu após a classificação foi o tema Gabriel Carvalho. E aqui eu tenho que fazer também um preâmbulo sobre o que foi dito na entrevista do Roger, porque o Roger foi perguntado, disse que a explicação que ele ouviu do Gabriel Carvalho era de que o vídeo não seria da segunda-feira, de que ele estaria jogando no fim do ano passado e não nesta segunda-feira, naquela pelada ali no Futebol Society. E a reportagem corrigiu o Roger. Não, Roger, esse vídeo realmente é da segunda-feira. E o Roger até responde na entrevista. Pô, então vou conversar de novo com o Gabriel Carvalho para verificar essa situação. Acontece que na zona mista o presidente dá uma versão diferente. Ele diz isso aí que a gente vai ver agora aqui no canal. No que o Gabriel fez, acho que o jogador, ele na medida em que entra num clube como o Internacional, qualquer outro clube, ele passa a ser um profissional, né? Mas entendo de alguma forma, porque eu tive filhos jovens, adolescentes, o que eu vi ali, o que ele comentou com alguns colegas, né, do clube, era uma questão de familiar, intervalo, não era um jogo, uma pelada, uma disputa 10 contra 10, não era isso, né? Mas de qualquer forma ele foi advertido por escrito, inclusive. Então tá aí o presidente dizendo, né, que era uma questão familiar, que era um aniversário, que o Gabriel Carvalho não estava jogando uma pelada, estava jogando ali com os familiares, enfim, com algumas crianças, mas admitiu que o jogador estava equivocado, que ele precisa ser profissional e disse que ele levou inclusive uma advertência escrita por parte do clube e que a utilização dele até a parada para a data FIFA vai depender exclusivamente do técnico Roger Machado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aqui no canal trazendo esses detalhes do vestiário do Internacional que eu considerei importantes. Quero saber se vocês gostam desse estilo de vídeo, trazendo também mais sonoras, mais conteúdo que a gente grava no estádio. Eu também quero explicar para vocês que não consegui trazer o vídeo após a partida, já ainda na noite de quarta-feira, porque como fica tarde, eu saio da transmissão da Rádio Bandeirantes apenas 2 horas depois do fim do jogo, então saí ali por volta das 11 da noite, até gravar o vídeo, até editar, até colocar no YouTube, já passou da meia-noite, então para vocês também acompanharem um conteúdo diferente, fazendo não uma avaliação exatamente do jogo, mas trazendo
o rescaldo e o que foi dito de importante no pós-jogo. Então deixa aqui nos comentários o teu feedback se eu posso repetir esse estilo de vídeo, principalmente quando o jogo acaba muito tarde e eu só consigo trazer o vídeo no outro dia pela manhã, como estou trazendo nesta quinta-feira. Comenta aqui embaixo a tua opinião, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Eu volto ainda hoje, porque o Inter se reapresenta com portões abertos no CT Parque Gigante e a gente vai trazer imagens exclusivas desta atividade aqui no canal. Valeu, tá certo? Abraço e volto no próximo conteúdo.